Senhor, me ajude, querem triturar os dedos de minha filha. Ninguém tocará um dedo sequer em você, ou eu não me chamo Lampião. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. Nenhuma mulher merecia ser marcada como gado, mas na pequena cidade de Vila Bela, mulheres saíam da casa de oração direto para o terreiro do quartel e de lá, sem dedo, sem voz, sem coragem de olhar para frente. O que aquele coronel fazia com as moças dali não cabia nem nas páginas mais vergonhosas da história. E hoje, você vai entender como esse homem conheceu o gosto da própria crueldade. O sol de março queimava sem piedade sobre o chão de barro batido. Em meio às barracas de lona encardida e cheiro de suor seco, o mercado municipal de Vila Bela do Norte se arrastava em silêncio. Farinha pouca, rapadura dura como pedra, arroz vendido a punhado. E ainda assim, os homens pechinchavam cada vintém. As mulheres, com os rostos cobertos pelos panos de cabeça, evitavam cruzar os olhos com qualquer um. A fé parecia morar escondida nos cantos da igreja fechada a maior parte do tempo. Entre os feirantes e curiosos, havia um homem parado sem chamar atenção. Usava chapéu puído, camisa de linho grosso e uma das mãos escondida dentro do bolso. Não falava, mas ouvia. Não perguntava, mas anotava tudo com o olhar. Era Virgulino Ferreira da Silva, mas ninguém ousava chamar aquele nome em voz alta. Por ali, era só mais um sertanejo calado, mas ele já carregava no peito a decisão de fazer justiça. Estava há 2 dias naquela terra esquecida por Deus, escutando, entendendo, engolindo a raiva. O que ouvira ali não se apagaria com o tempo. Foi numa banca de fumo que a primeira frase lhe cortou fundo. Uma velha, dessas de pele tostada de sol e olhar que atravessa, entregou o maço enrolado e sussurrou: "Ele cortou o dedo da minha neta, só porque ela disse não." Lampião não respondeu. O rosto permaneceu duro, como a terra seca ao redor. Na boca do povo, o nome do tenente-coronel Anacleto Batista vinha sempre acompanhado de silêncio ou de cruzes traçadas no ar. Diziam que o homem tinha virado dono da cidade, controlava o destacamento militar de São José das Pedras, tomava o milho dos pequenos e ainda exigia a obediência das filhas do povo. Se recusassem, voltavam com a mão coberta por trapos, um só dedo a menos, o anelar como aviso. Enquanto isso, na feira, a conversa era pouca. Crianças brincavam com cacos de telha, mulheres apertavam o rosário escondido no vestido e os homens só cochichavam sobre preços e promessas. Mas os olhos todos diziam a mesma coisa. Aquilo não era vida, era castigo. Lampião permaneceu o dia inteiro ali. Caminhou entre os bancos, observou os sargentos bêbados rindo na venda de seu Zeca. Ouviu histórias repetidas sobre moças sumidas e sogras que enterravam alianças no quintal para esconder a vergonha. E quando o sino da igreja tocou a Ave Maria, ele olhou para cima e pensou: ninguém vai mais rezar aqui com medo no peito. Se gosta de histórias como esta, inscreva-se e ative a campainha. Aqui revivemos histórias que a história não se atreve a contar. No dia seguinte, já sabia onde seria a festa e também sabia que ali, diante do povo todo, ia começar o acerto de contas. Na noite abafada que se seguiu, o céu escuro parecia mais pesado que o chão rachado do sertão. No fundo de uma casa simples emprestada por um beato mudo, Lampião sentou-se sozinho à luz de uma lamparina a querosene. O prato era seco. Um punhado de feijão com farinha, misturado com um pouco de carne seca que trazia na matula. Não era a fome que ocupava seu pensamento, era uma lembrança que insistia em voltar toda vez que ele ouvia falar de uma moça ferida. Ainda menino, no sertão de Serra Talhada,
viu sua irmã Maria correr, desesperada, com os cabelos desgrenhados, a barra da saia rasgada e o choro engasgado no peito. Tinha acabado de escapar do chefe da propriedade onde a família trabalhava. Um homem fardado e podre de cachaça que esperava as mulheres sozinhas nos fundos do curral. Maria entrou em casa e se trancou por horas. A mãe chorava em silêncio. O pai nada fez. E ele, Virgulino, escondido atrás da porta, só ouvia. E ouvia. E ouvia. Naquele dia, jurou que ninguém mais faria uma mulher da sua família se encolher de vergonha. Que um dia ele mesmo pisaria no pescoço de quem usasse farda como escudo para covardia. Aquilo não era só mágoa. Era promessa de sangue. Agora, anos depois, ele estava ali. Não em nome de Maria apenas, mas de cada moça que perdeu a aliança, o nome e a paz nas mãos de um fardado que se achava dono do mundo. Na parede da casa, pendurado num prego torto, via-se um pequeno quadro com a imagem de São José segurando o menino Jesus. O mesmo santo que ia ser celebrado na tal festa do quartel. A mesma imagem diante da qual tantas rezavam com a mão machucada, escondida sob o xale. Lampião pegou o cantil, molhou os lábios e ficou ali olhando a chama tremeluzente da lamparina como se ela dissesse algo. Depois se deitou sobre a manta no chão batido. Não dormiu. Só fechou os olhos e deixou a lembrança vir de novo. Maria gritando, a porta trancada, a covardia de todos, o silêncio da casa. E ele, com 12 anos, tremendo de ódio sem saber ainda o nome disso. Quando o primeiro galo cantou, Lampião já estava de pé. Passou a mão no rosto, enrolou o cinturão com o punhal e ajeitou a cartucheira sob o paletó. O rosto endurecido era o mesmo de quando enterrou o pai, morto a mando de um delegado que cobrava imposto para respirar. Aquela terra lhe devia, e ele ia cobrar com o que tinha: coragem, bala e nome. Antes de sair, tirou do alforje um papel velho com uma frase escrita à mão que ele mesmo havia copiado tempos atrás de um sermão ouvido em Juazeiro. Leu baixinho: a justiça dos homens falha, mas a do sertão chega com faca e decisão. Guardou o papel, ajeitou o chapéu e saiu. Na rua, ainda vazia, os primeiros ruídos da cidade começavam a nascer. Um cachorro magro revirava uma lata, uma senhora varria o terreiro com vassoura de mato, e o sino da igrejinha tocava de leve. A festa de São José era no dia seguinte, e com ela viria também o dia em que o coronel Anacleto Batista veria o que é perder um dedo sem aviso. A roda estava armada, e o centro dela estava prestes a pegar fogo. Os sinos repicaram mais forte no fim da tarde do dia 18. Era a véspera da festa de São José, padroeiro de São José das Pedras. No sertão, esse dia nunca passava despercebido. Desde tempos antigos, os moradores preparavam promessas, missas, procissões e jantares de partilha. Mas naquela vila esquecida por Deus e ocupada por soldados, a tradição virara farsa. O coronel Anacleto tomara o comando da festa, transformara o salão do quartel num salão de forró e as rezas em danças obrigatórias. Pelo centro da cidade, os soldados distribuíam convites impressos à mão com o carimbo da Guarda Federal. A ordem era clara: mulheres solteiras entre 13 e 30 compareçam. Quem não fosse, sabia que a punição podia vir à noite, no escuro, na porta da casa. Muitos pais escondiam as filhas, mandavam para o mato ou fingiam que estavam doentes. Mas outros, sem forças, deixavam que elas fossem. Algumas voltavam, outras não voltavam nunca mais. Lampião já sabia de tudo. Seus homens, espalhados pela cidade, haviam lhe contado cada detalhe. Um se infiltrou como rezador, outro como tocador de sanfona. Um terceiro andava vestido de vaqueiro, vendendo queijo em troca de conversa. O povo estava acuado, mas o medo não impedia que a raiva fervesse por dentro. Na calçada da venda de seu Remígio, onde os cangaceiros fingiam beber e conversar, Lampião falava baixo,
A gente vai entrar sem barulho, mas quando a música mudar, vocês já sabem. O sinal seria uma cantiga antiga, Ave Maria sertaneja, tocada devagar no violão. Quando ela começasse, o povo ia saber que tinha chegado a hora. A estratégia era precisa. Entrariam como músicos, como convidados simples, como matutos vindos do mato. Usariam chapéus simples, roupas desbotadas, pés descalços ou botas cobertas de lama. Os rifles estariam escondidos sob os panos, os punhais nas faixas da cintura, cada um com sua função. Nenhum erro podia acontecer. Na sacristia da pequena igreja, que havia sido fechada a mando do coronel para evitar distrações religiosas, um grupo de mulheres ainda rezava, ajoelhadas no chão frio de pedra. Eram poucas, mas determinadas. Uma delas segurava uma vela derretida pela metade e dizia baixinho: São José, vê nossa dor. Naquele instante, Lampião passou pela porta da frente da igreja e olhou rápido. Viu as mulheres ajoelhadas e não disse nada. Só fechou os olhos por um segundo. Era o suficiente. Sabia que a fé do povo ainda respirava, mesmo cercada por armas. Na vila, o clima era de tensão. Barracas foram montadas na praça, a comida começava a ser esquentada. Arroz de leite, mungunzá, carne guisada, pamonha, bolos de milho. Os tambores seriam tocados com força, mas Lampião sabia que naquela noite a música pararia na metade. E a dança seria outra. A ordem final foi dada antes do anoitecer. Se o coronel tocar em mais uma mulher, como se fosse sua propriedade, quem vai dançar vai ser ele. Mas será no fogo. O quartel de São José das Pedras foi transformado num salão improvisado. Bandeirinhas de chita tremulavam sob as lamparinas penduradas em varas de madeira e um cheiro forte de cachaça com cravo, misturado ao suor dos soldados, tomava conta do ar. As mesas, cobertas por panos floridos, estavam repletas de pratos fundos com arroz de leite, carne de bode e pedaços generosos de bolo de milho. Mas o povo comia calado, com a cabeça baixa, como quem mastiga a vergonha junto com a comida. Lampião entrou curvado, apoiado numa bengala feita de galho de pau-ferro. Tinha a barba por fazer, o rosto sujo de poeira e a pele dos pés grossa, rachada. Ninguém o reconheceu, nem deviam. Era só mais um velho vindo da roça, como tantos outros que apareciam por ali em época de festa. Mas seus olhos, escondidos sob a aba do chapéu, varriam o salão de ponta a ponta, registrando tudo. Soldados rindo alto, mulheres com os ombros tensos, crianças sentadas no chão, sem entender o que estava prestes a acontecer. Ao lado do palco, os músicos afinavam os instrumentos: 2 violões, uma rabeca e uma sanfona. 3 deles eram cangaceiros. Sabiam o momento certo de tocar a música escolhida. Tudo estava cronometrado. Lampião caminhava devagar, como se procurasse um canto para descansar as pernas, mas o corpo inteiro estava em alerta. Cada passo medido, cada respiração contida. Do outro lado do salão, Esperança estava sentada numa cadeira de palhinha, com o olhar perdido entre os chinelos e o chão de cimento. O dedo da mão esquerda ainda estava enfaixado, mal cicatrizado. A bandagem estava manchada de vermelho escuro. Quando viu o coronel se aproximar, ela estremeceu. Tentou esconder a mão ferida sob o chale, mas ele viu. Anacleto Batista usava uniforme limpo, engomado, medalhas brilhando no peito e um cheiro forte de perfume barato misturado ao suor de poder. Passou a mão no bigode encerado e estendeu a palma suja de bebida em direção a ela. Levante, mulher! Hoje é noite de São José. Você vai dançar. Esperança ficou imóvel. O salão parou. Os músicos silenciaram. As outras mulheres olharam sem levantar a cabeça. Ela então respondeu com a voz firme, quase num sussurro: Prefiro dançar no inferno do que no seu braço.
O tapa veio antes que alguém respirasse. Ela caiu com a cadeira e um grito seco se espalhou entre as paredes, mas ninguém se mexeu. O coronel puxou-a pelo braço, arrastando-a ao centro do salão, como se fosse um saco de farinha. Vai dançar, nem que seja no chão! Antes que ele dissesse mais uma palavra, uma voz firme saiu de perto da parede do fundo. Esse anel no seu dedo, eu já vi. O coronel parou. O povo congelou. O homem que falara caminhava devagar, mancando, apoiado na bengala. Quando chegou ao meio do salão, tirou o chapéu de palha, ergueu o rosto e todos viram. Era ele. Era Lampião. Toque na lâmpada amarela e fique conosco. O que acontece a seguir, poucos homens tiveram coragem de presenciar até o fim. O silêncio que tomou conta do salão foi tão denso que até os estalos das lamparinas passaram a ecoar. Os olhos de todos se voltaram para aquele homem agora de pé, com o rosto suado, os olhos duros e a presença que parecia entortar o ar ao redor. Não precisava de farda, nem de palavra. Lampião estava vivo, estava ali, e não viera para dançar. O coronel Anacleto Batista recuou 2 passos. O copo caiu de sua mão e se espatifou no chão de cimento. O barulho seco foi como um tiro. Alguns soldados se mexeram, mas não tiveram tempo de reagir. Dos cantos do salão, dos corredores, das portas e até mesmo do tablado dos músicos, dezenas de cangaceiros surgiram como se tivessem brotado do chão. Não gritavam, não ameaçavam, apenas apontavam rifles, facões e olhos decididos para os soldados federais. Todos pegos com a calça baixa, embriagados e sem armas em punho. Aos poucos, o povo percebeu que aquele era o momento que tantos pediram em suas orações abafadas. A vingança deixava de ser lenda para virar carne. O velho Lampião andou até o centro do pátio, onde Esperança, com a boca sangrando e a cabeça erguida, o encarava com os olhos de quem não pedia mais ajuda, só respeito. Você disse que mulher que não agrada não merece aliança? Perguntou Lampião, encarando o coronel que suava como porco antes do abate. Ninguém respondeu. Pois hoje, quem vai perder o dedo é você. Foi então que a ordem se fez clara. 2 cangaceiros arrastaram uma mesa pesada para o meio do salão. Era de madeira bruta, daquelas antigas, cheia de marcas de faca, lascas e gordura seca. Sobre ela, colocaram um facão grosso, afiado, com o cabo enrolado em couro cru. O povo não se moveu. Ninguém respirava. Anacleto tentou argumentar, mas sua voz saiu tremida. Eu só fazia o que o comando ordenava. Não era pessoal. Lampião se aproximou devagar, o olhar firme, e falou num tom que atravessou a espinha de todos ali. Não tem nada mais pessoal do que cortar o dedo de uma mulher que diz não. 2 homens seguraram o coronel pelos braços e o forçaram a ajoelhar-se. A multidão assistia imóvel. As mulheres, muitas com as mãos escondidas dentro dos vestidos, começaram a se levantar. Algumas fizeram o sinal da cruz. Outras apenas encaravam. Uma delas, com os olhos fundos e o rosto coberto por um lenço vermelho, se aproximou da mesa. Deixe ele sentir o que fez a nós, disse ela. Foi quando Esperança caminhou até o lado de Lampião. Parou diante da mesa, respirando fundo. O curativo de seu dedo começava a soltar sangue de novo. Ela tirou a faixa e ergueu a mão diante de todos. Cortou o meu. Agora veja o que é perder o dele. Lampião olhou nos olhos dela. E sem tirar o chapéu, sem fazer discurso, sem levantar a voz, pegou o facão com a mão direita. Segurou a mão do coronel contra a mesa, forçando o dedo anelar para fora. Isso aqui é pelo povo, por cada mulher que você achou que era sua posse, por cada casamento destruído, por cada dor que não sangrou por fora. O facão desceu com força, um som seco, um grito sufocado. O dedo de Anacleto rolou pela mesa e caiu no chão, como uma moeda amaldiçoada. O salão ficou mudo. O cheiro de sangue se espalhou. E o povo,
Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que tinha vencido alguma coisa. Anacleto Batista urrava como bicho ferido. O punho sangrava sem parar. O uniforme azul se tingia de vermelho e as medalhas que enfeitavam seu peito agora soavam como sinos tristes a cada espasmo de dor. Os olhos do coronel já não tinham arrogância, apenas desespero. Tentou se levantar, mas os cangaceiros o mantiveram de joelhos, com a cabeça baixa e a respiração descompassada. Lampião não se apressava. Caminhava em volta da cena como se marcasse o chão com cada passo. Olhava para os rostos ao redor. As mulheres mutiladas, os homens envergonhados, os velhos calados e os soldados, agora rendidos, cabisbaixos, mais por vergonha do que por medo. Havia algo naquela noite que não se desfaria com a alvorada. Mandou trazer lenha seca de um buzeiro. Um círculo foi formado no centro do pátio. As toras foram empilhadas com cuidado e um dos homens acendeu o fogo com palha de milho e querosene. Em poucos minutos, a fogueira subiu alta, iluminando os rostos marcados do povo. A fumaça dançava no ar. Estava tudo pronto. Lampião se aproximou do coronel e disse com voz firme: "Fez tanta mulher dançar com dor, pois hoje a dança é sua." 2 tiros secos foram disparados no chão, próximos aos pés do coronel. Ele se encolheu. A poeira subiu. Mais 2 tiros. E então os cangaceiros começaram a atirar em círculos ao redor dele. As balas ricocheteavam nas pedras e levantavam fagulhas. Anacleto pulava, tropeçava, urrava. A cada disparo era forçado a mover-se como um boneco desengonçado. O povo gritava: "Dança, coronel, dança!" As mulheres batiam palmas, os homens levantavam os punhos. As crianças, nos braços das mães, assistiam com olhos arregalados, como se não soubessem se aquilo era justiça ou castigo divino. Lampião continuava parado. Olhava a cena com frieza. Sabia que aquele tipo de punição não era comum, mas também sabia que aquilo precisava acontecer. Aquela humilhação era o espelho invertido do que o coronel fizera durante anos. Anacleto, cambaleando, caiu de joelhos diante da fogueira. Chorava, implorava: "Pelo amor de Deus, chega, eu entendi, aprendi, juro que nunca mais." Lampião não disse nada, apenas se aproximou. Empurrou o corpo dele para frente com firmeza, fazendo-o encostar nas chamas. As labaredas lamberam o tecido da farda. O coronel gritou. Os soldados prenderam a respiração. A dor dele era o preço de todos os silêncios impostos. O cheiro de carne queimada invadiu o ar. Algumas pessoas se afastaram, outras encaravam. Era como se o sertão respirasse depois de anos sufocado. Não havia raiva nos olhos de Lampião, apenas certeza. Ali, diante de todos, a justiça não era dita, era sentida. O coronel se debatia, preso por cordas fincadas no chão. As medalhas derretiam no peito. O bigode, que antes era símbolo de poder, agora era consumido pelo fogo. E o povo olhava em silêncio. Quando o corpo parou de se mexer, Lampião recuou um passo, tirou o chapéu e disse baixo: "Agora sim está pago. O dia nasceu com o céu avermelhado sobre São José das Pedras." Mas não era o sol que tingia o horizonte daquele jeito. Eram as brasas ainda fumegantes no centro do pátio do quartel. No chão, entre cinzas e madeiras queimadas, o que restava do tenente-coronel Anacleto Batista lembrava mais um tronco seco do que um homem. O cheiro de fumaça e carne tostada impregnava o ar, atravessando as narinas com a força de um castigo divino. A cidade acordava em silêncio. Ouvia-se o som das portas de madeira abrindo, dos galos cantando atrasado e do vento seco arrastando folhas pela praça. O povo caminhava devagar, como se não soubesse se podia olhar para frente. Mas andava. Pela primeira vez em muito tempo, o medo havia recuado, e em seu lugar surgiu uma sensação estranha: respeito. Lampião estava de pé, encostado num dos postes do pátio, com o chapéu na mão e o rosto coberto de fuligem.
Seus homens permaneciam ao redor, ainda armados, mas quietos. Ninguém comemorava, ninguém sorria. Era como se todos tivessem compreendido que naquela madrugada não houve vingança, houve justiça, e ela nunca é leve. Mandou que chamassem o povo até a praça principal, em frente à igrejinha de Porta Azul, onde tantas promessas foram feitas e tantas lágrimas caíram no chão batido. Ali, com os pés firmes e o sol cortando de lado, Lampião encarou todos. As mulheres vinham na frente, com as mãos ainda enfaixadas, os olhos inchados e a dignidade recuperada. Os homens vinham atrás, muitos de cabeça baixa, outros já erguendo o queixo. Ninguém ousava interromper. E quando ele falou, a voz foi baixa, mas cada palavra cortou o ar como faca boa. Ontem à noite caiu um tirano, mas não fui eu quem derrubou ele, não. Foi o silêncio de vocês que virou grito. Foi o sangue de vocês que agora seca ao sol com honra. E foi a fé que ninguém conseguiu matar, disse Lampião, apontando para a imagem de São José que enfeitava a entrada da igreja. Fez um gesto e um dos cangaceiros abriu a porta do paiol do quartel. De lá, começaram a sair sacos de milho, feijão, rapadura e garrafas de aguardente. Tudo que havia sido tomado do povo. Outros abriram o cofre. Moedas de 1000 réis, punhados de prata, alianças arrancadas, correntes com medalhinhas de santos. Cada coisa foi devolvida. Sem cerimônia, sem discurso. Um vaqueiro idoso, com os olhos cheios d'água, se ajoelhou com o chapéu na mão. Nunca pensei que viveria para ver isso. Lampião se aproximou e ajudou o homem a se levantar. Não se ajoelhe para homem nenhum a não ser Deus. Ao lado da igreja, uma menina segurava o saco de feijão com as 2 mãos e disse baixinho para a mãe: "O moço do chapéu devolveu o que era nosso, né?" A mulher assentiu com os olhos molhados. Devolveu e levou embora o que nos fazia abaixar a cabeça. Lampião montou num cavalo preto, ergueu os olhos para o céu ainda em brasas e, sem olhar para trás, anunciou: "Enquanto tiver homem mandando cortar dedo de mulher, eu volto." O sol já subia no céu como quem rasga o escuro com faca quente. A praça de São José das Pedras, ainda coberta pela sombra das casas de taipa, foi se enchendo aos poucos. O povo caminhava em silêncio, guiado pela fumaça que ainda subia do pátio do quartel. Alguns carregavam panelas, outros sacos de milho. Mas os olhos traziam algo que não se via havia anos. Respeito por si mesmos. No centro da praça, perto da cruz de madeira onde antigamente se fazia a novena de São José, Lampião ficou em pé, com o chapéu armado sobre a cabeça e os braços cruzados. Seus homens estavam atrás, calados. O povo formou um semicírculo, deixando espaço vazio, como se aquele chão fosse sagrado. Foi quando ela apareceu, Esperança, com a mão ainda enfaixada, o rosto inchado e os olhos de quem já tinha chorado tudo que podia, caminhou até o centro da roda. Vestia uma saia velha, amarrotada, e uma blusa manchada de sangue seco, mas andava com a coluna reta, os passos firmes. Ninguém a acompanhava, ninguém ousava dizer nada. Subiu num tamborete que fora trazido por uma senhora idosa e respirou fundo. O dedo que me arrancaram nunca foi só meu, foi o dedo de todas nós. A voz era firme, ainda que trêmula. E se eu fiquei calada por tanto tempo foi porque ninguém escutava. Mas hoje eu sei que alguém escutou. Lampião não se moveu, apenas manteve os olhos fixos nela. Esperança tirou a faixa da mão e mostrou o toco enfaixado, agora à mostra. Eu cantei mesmo depois de mutilada. Cantei de raiva, cantei de medo. Mas hoje eu vou cantar por coragem. E com a voz baixa começou a entoar um bendito de São José, aquele que costumava ouvir da avó quando criança, antes de dormir nas redes do alpendre. São José, valei-nos. Nas dores e na aflição, as mulheres começaram a chorar. As mutiladas, as caladas, as esquecidas. Uma se ajoelhou, outra bateu no peito, uma terceira segurou a mão da filha e repetiu os versos.
Na luta de cada dia, dai força ao coração. A voz dela crescia como reza feita com fé. E naquela praça, o povo descobriu que o medo podia ser vencido com um canto. Ao lado da igreja, uma velha de lenço azul se aproximou e com as mãos trêmulas segurou o rosto de Esperança. Filha, tua canção é a prova de que Deus não nos deixou. Esperança desceu do tamborete e abraçou a mulher. E naquele abraço, o sertão inteiro respirou. Lampião, em silêncio, virou o rosto para o lado. Limpou discretamente os olhos com o punho da camisa. Era só poeira, talvez. Ou lembrança de alguma irmã que já não estava ali para ver. Então, como se fosse combinado, o povo todo começou a repetir a última linha da música em coro. Dai força ao coração, dai força ao coração. O som subia, ecoava nas paredes da igrejinha, batia nos telhados de barro e subia ao céu carregando algo que, até aquela noite, parecia esquecido: esperança. A manhã se alongava preguiçosa sobre São José das Pedras, enquanto o povo começava a dispersar devagar, como quem não queria se afastar da sombra da justiça. O calor já subia do chão, fazendo o ar tremer por cima dos telhados, mas ninguém reclamava. O que havia acontecido naquela vila era coisa para se guardar com zelo, como promessa escrita com sangue. Lampião observava tudo à distância, recostado num mourão da cerca da praça. O cavalo preto, Gavião, esperava selado, com a rédea presa ao toco de pau. Os 7 homens do bando que o acompanharam desde o início estavam prontos, alguns com os alforjes cheios de grãos, outros com pedaços de pano costurados por mãos de gratidão. Nenhum deles queria aplauso. Não era festa, era despedida. Antes de montar, Lampião caminhou até a sombra da igrejinha e pegou um punhado de terra que ainda cheirava a pólvora. Deixou cair na palma da mão, esfregou entre os dedos e depois soprou para o vento. Isso aqui, agora, é chão limpo, disse baixo, mais para si mesmo do que para alguém. Do outro lado da praça, Esperança caminhava devagar com outras mulheres. Trazia um pequeno saco de milho sobre o ombro e um olhar que misturava cansaço e fé. Ao passar por Lampião, apenas assentiu com a cabeça. Ele retribuiu com um leve toque no chapéu. Não precisavam de palavras. Tudo já tinha sido dito. Foi quando um menino, descalço e de calção remendado, correu na direção dele, segurando uma nota de 500 réis na mão fechada. Parou em frente ao cangaceiro e abriu o punho suado. O senhor me deu isso ontem. Disse que com esse dinheiro eu comprava meu futuro. Lampião se agachou até ficar na altura do menino. Olhou nos olhos dele e respondeu: "E eu não costumo mentir. Guarde. É só um pedaço de papel. Mas agora ele vale promessa." A mãe do garoto se aproximou e puxou o filho com carinho. Com os olhos marejados, disse: "Ele vai crescer contando que o senhor esteve aqui, que defendeu a gente." Lampião ajeitou o chapéu, montou em Gavião e puxou as rédeas com firmeza. "Não conte isso como lenda, conte como aviso." O grupo partiu devagar, seguindo pela estrada de terra que levava ao riacho do Fundão, onde ainda de manhã beberiam água e descansariam à sombra dos juazeiros. O povo ficou em silêncio, assistindo o pó se levantar a cada passo do cavalo. Ninguém acenava, ninguém gritava. Respeito não precisa de barulho. Uma senhora, sentada na porta de casa com o terço entre os dedos, murmurou ao ver os homens sumindo no horizonte. Ele podia ter levado ouro, podia ter levado vingança, mas só levou poeira nos pés e o nome do povo na boca. O sol batia forte e o rastro da tropa se desfazia na estrada. Um menino de mãos na testa para enxergar melhor perguntou baixinho: "Ele vai voltar?" A mãe respondeu sem hesitar: "Só se a injustiça voltar primeiro." Então, como quem vira a última página de um livro proibido, a cidade voltou ao ritmo. Mas nada ali seria como antes, porque agora o povo sabia que quando a covardia se veste de farda, a resposta pode vir do mato, montada num cavalo preto.
O tempo passou em São José das Pedras, como passa no sertão, arrastado, seco, mas teimoso. As chuvas vieram em pouca medida, como sempre, mas, pela primeira vez em anos, a cidade parecia respirar com alívio. A praça voltou a receber feiras aos sábados, a igreja reabriu suas portas, e o povo caminhava com a cabeça erguida, mesmo com as mesmas sandálias gastas e os mesmos bolsos vazios. A diferença estava nos olhos. Ninguém mais se atreveu a mandar buscar mulher na marra. Os soldados que restaram no destacamento andavam em silêncio, sem abuso, sem gargalhada forçada e sem ostentar farda. O medo trocou de lado. A festa de São José do ano seguinte foi celebrada com novena, ladainha, procissão e muito milho verde cozido. As famílias saíram de casa com orgulho, levando filhos pela mão, vestindo branco e levando velas acesas até a porta da igreja. Dentro do altar, uma imagem nova do santo, esculpida em madeira por um artesão de Ouricuri, segurava não apenas o menino Jesus, mas uma pequena espiga de milho na outra mão, símbolo da colheita que voltava ao povo. Mas apesar de todas as mudanças, o que ninguém esqueceu foi o que aconteceu naquela madrugada em que o céu amanheceu vermelho. A história do coronel queimado no meio do pátio virou cordel, virou cochicho, virou lição. Não se falava em vingança, mas em justiça. E toda vez que alguém mencionava poder demais nas mãos erradas, alguém sempre completava: lembra do fogo do coronel? Em Exu, Floresta, Triunfo e tantas outras vilas espalhadas entre Pernambuco, Bahia e Alagoas, o nome de Lampião voltou a circular como ferro quente em madeira seca, mas não como cangaceiro apenas, nem como bandido, nem como lenda. O nome dele passou a ser contado como o de um homem que devolveu ao povo aquilo que ninguém mais ousava prometer: respeito. Nas feiras, surgiram folhetos de cordel com títulos como O Dia em que o Coronel Dançou, Lampião e o Fogo da Justiça, A Mulher que Canta Sem Dedo. Os poetas ambulantes os vendiam por uns trocados, e os meninos liam em voz alta nas calçadas, com as sílabas tropeçando, mas a emoção firme. Esperança, agora mais velha, casada com um lavrador da região, continuava morando na mesma rua, em uma casinha branca de porta verde. O dedo ausente nunca a impediu de trabalhar na roça, nem de bordar toalhas que vendia na feira. Mas toda vez que era convidada para cantar na novena, subia no mesmo tamborete de outrora e entoava o bendito de São José com o mesmo orgulho de quem canta para uma multidão invisível. E quando terminava, dizia sempre a mesma coisa: a revolução não morre quando o cangaceiro parte, morre quando o povo volta a baixar a cabeça. E aqui, isso não acontece mais. Na parede de sua casa, ao lado do retrato do casamento, havia uma moldura simples com uma cédula amarelada de 500 réis. Era a mesma que um menino recebera de Lampião e lhe entregara anos antes. Estava ali não como lembrança de dinheiro, mas como símbolo da promessa cumprida. E assim, enquanto as estradas secas do Nordeste continuavam a se perder no horizonte, o nome de Lampião ecoava não apenas como o rei do cangaço, mas como o homem que uma vez fez o sertão lembrar que ninguém nasce para rastejar, nem homem, nem mulher.